E eu, assim, gosto de desafio, lógico, né? Só ter escolhido trabalhar só com gato há 25 anos atrás. Sim, com certeza já, né? é. E aí, quando a PUC me falou, olha, vai ser online, né? Você quer ser uma das primeiras professoras? Docentes, Ai, que legal! Ai, eu prefere deixar. Eu falei, não, vamos fazer já. Que legal! Maio, assim, não, porque todo teste a gente já Sim, faz aqui, já o que faz, vai funcionar, o que não vai funcionar, Uhum. né? Oi, gente! Muito bom tê-los aqui hoje para mais um episódio do Bicho Jeito Podcast. Hoje vamos discutir um tema que é sempre interessante, que dá muito caldo nessa roda. Vamos falar dos felinos e desses pets que estão cada vez mais próximos da gente, né, nos nossos domicílios. E temos até um convidado aqui especial, né? Vocês vão conhecê-lo, tá? Eu sou Irene Prestes, psicóloga, psicanalista, e ao meu lado da família multiespécie, né, minha colega Josi Caran, adestradora comportamentalista. Muito bem. De cães e gatos. Porque hoje o assunto principal são os gatos. São os gatos, né? Mas a gente também gosta dos cães aqui, né? Sim. Então, antes de apresentar a nossa convidada, quero falar um pouquinho para vocês do currículo dela, que trabalha exatamente todas essas questões que envolvem, né, esse universo felino, esse mundo, né, por vezes místico, né, do universo felino. Então, é médica veterinária, né, formada pela Universidade da UDESC de Santa Catarina, né, pós-graduanda em clínica médica cirúrgica de animais de companhia, tá? Também trabalhou na clínica médica como professora, docente, né, em cursos de formação de medicina, da medicina veterinária, em diferentes universidades, aqui na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. É sócia proprietária, e isso é bastante importante, né, porque vai poder falar um pouquinho desse espaço específico, né, para cães, né? A Clínica Veterinária Mania de Gatos, aqui em Curitiba, desde 2001. Estamos falando da doutora Marúcia Andrade Cruz, né? Muito feliz de tê-la aqui conosco, né? E com seu mascote, que a gente quer saber a história desse garoto também, né? Então, muito obrigada pela sua presença e conta para nós um pouquinho como é que entrou nesse universo, nesse mundo, né? A gente tem uma pergunta que a gente faz assim para apimentar um pouco a nossa roda, que é: quem é você na fila do gato? Ai, bom, então vamos lá. Primeiro, agradeço, né? Um olá a todos, um prazer, né, poder estar Muito aqui. legal. Eu sempre falo que falar de gato, né? Então, assim, a Clínica Mania de Gato é exclusiva de gatos, tá? Isso. E falar um pouquinho, fala depois um pouquinho dela para nós, porque que tem de específico, né, numa clínica, e por que você acabou, né, construindo e fundando um espaço tão específico assim para os gatos. A gente tem que falar disso. Tá bem. Bom, quem sou eu na fila do gato? Uma curiosa dos gatos sempre, né? Porque eu falo que a gente aprende a cada dia, né? O saber, ele é infinito, né? Infinito. Então, realmente a gente tem que ter a humildade, né? Para falar, puxa, esse pedaço da história eu não sei, vamos procurar quem sabe, ou vamos aprender, ou vamos procurar. Então, acho que assim, o gato, na verdade, para quem sempre gostou, né, que a minha família já era gateira, meu avô já tinha uma gata, né, que é a Xareba, né, que eu falo assim que é a nossa rainha da família, assim. Então, né, meu avô colocava ela na lista, né, para poder buscar alimentação para os filhos, né, porque foi bem na época do pós-guerra, né, então, assim, ela já fazia parte da lista dos filhos dele. Da né? família multiespécie ali, ela estava nessa Exatamente. relação de pais e filhos. Isso, exatamente. Então, muito na nossa legal. família, isso sempre foi muito forte, assim, né? Então, assim, os tios, tias, primos. Então, eu sempre gostei muito de todos os bichos até hoje, né? Então, às vezes, logo depois que eu abri a clínica, às vezes eu tava passeando com os meus cachorros no parque, alguém me olhava assim... Que é isso? Você com esse cão, como se o mundo fosse dividido, né? Entre gateiros e cachorreiros. Exatamente. Eu falei, gente, mas a minha vida foi, assim, inteira sempre com todos os bichos. Tanto que a minha mãe liberava, né, a entrada. Era um de cada um, mas eu tinha um coelho, eu tinha um hamster, eu tinha um cão, eu tinha um gato.
E era, assim, mais do que um, ela não permitia, mas sempre eram... E a gente alimentava os passarinhos no quintal, tínhamos galinha. Então, assim, eu cresci no meio dos bichos. E, lógico, o gato... então, não era um mistério para mim, né? Ele era mais um dos meus familiares ali na minha rotina. E realmente eu passava o dia, né? Ia para a escola e o contraturno eram com eles, né? E só que aí, quando eu decidi fazer veterinária e adentrei, né, na faculdade, eu era a única que perguntava dos gatos. E os professores, porque o coelho, porque o cachorro, porque a vaca, o cavalo, o suíno. Nossa, professor, mas e o gato? Daí todo mundo olhava pra mim. Que gato, menina? Daí daí eu ia atrás do conhecimento. Então, assim, eu já procurava estudar sempre o gato, né? E os meus professores, apesar de eu estudar numa escola muito voltada para produção animal, né? Porque é perto ali de Concórdia, né? De Santa Catarina é muito forte, né? Suínos e aves, assim, os meus professores eram muito cabeça aberta, assim, sabe? Então, eles deixavam mesmo. Quer trazer conhecimento sobre gato? Vai lá, então. Vai atrás. Vai ver o que tem na prática. Isso. Tá. Então, assim, daí eu fui ficando cada vez mais curiosa. Porque daí, como eles não traziam de bandeja a informação... Instigavam eu faziam precisava, né? E aí, na prática também, eu vi, assim, que dentro da clínica... todo mundo tinha medo, só sobrava eu e o professor dentro da sala de aula. Eu falei, gente, mas como assim? Mas gato não... E daí é muito interessante, porque quando você não tem medo, né, da espécie, medo, né, do paciente, porque a gente não precisa ter um gato para ter medo, né? Pode ser um cão, um cavalo, uma pessoa, né? Né? E quando você não tem medo, você vai muito confiante. E aí o indivíduo do lado de lá fala, ué, o que essa pessoa tá chegando aqui me examinando e tal, né? Então isso era muito curioso, assim, para os meus professores. Então eles me chamavam e aí eu via, assim, as deficiências que tinham, né? De falta de aconchego no internamento para eles. Isso a gente tá falando em 1995, 96, né? Quando eu adentrei na faculdade, né? Então, imagina, no sítio, lá a maioria dos gatos eram de sítio, eles vinham tomar vacina no saco de açúcar, caixa de maçã. Imagina quando abria, né? Sim. Então, aí eu falei, gente, mas pode ser diferente, não precisa ser desse jeito, né? Então, a gente... Né? E assim, e muito instintivo, porque era do que eu... de uma vivência que né? você tinha do teu cotidiano, né? Com os meus gatos, que tinham vida livre, né? Que não eram castrados quando eu era pequena, né? Então, assim, eles tinham um comportamento mais natural mesmo do que hoje, né? Esse confinamento, né? A castração, né? Os petiscos meus, né? Tudo que a gente pode oferecer para eles colaborarem mais, né, no manejo, assim, né. Então é isso, assim, então foi bem interessante, assim, porque não foi castrador, né, assim, os meus professores não falaram, não, você, né, o que você tá se metendo? Não, então faz, faz, mostra, apresenta, e eu sempre tava, né, achando ninhada de gato, é impressionante, porque a gente tem, assim, um ouvido, sabe, recentemente eu resgatei que nunca aconteceu, no sótão lá da clínica, no telhado, nasceu uma ninhadinha e eu escutei, imagine, 24 anos que nós estamos no mesmo endereço, nunca aconteceu isso. E aí, eu tinha voltado da minha licença médica e falei, gente, eu tô ficando maluca, né? E a gente tem essa sensibilidade, né? De entender. E até mesmo, não só miado, mas outros tipos de barulhos, né? Do medo, do pedir um socorro, né? E da dor, enfim. Então, faz parte, eu acho que do seu DNA de gateira aí. Exatamente. E é um prazer, assim. Eu falo assim que eu me sinto privilegiada, né? De trabalhar 24 anos, me emocionar. Sim. E ser apaixonada, né? E tá sempre aprendendo, né? Sempre. Porque não é algo que tá posto, sabido, né? O tempo todo aprendendo. E aprendo, assim, com adoro, eles, né? Com eles, com as estagiárias. Gosto muito de sempre estar na universidade, porque eu acho que refresca a era, né? Isso, a era oxigena tudo isso, exatamente. Então, é maravilhoso, assim, né? E aí eu vou vendo, assim, né? O pessoal
que passou fazendo estágio lá na Mania, e cada um escolhendo um caminho. Na Larissa Rincos foi nossa estagiária, maravilhosa. A gente, né, indico muito, assim, porque eu, nossa, respeito muito o trabalho dela, ela é muito estudiosa. Né? Então, o pessoal da Oftalmo, o pessoal da Onco, da Nefro, sabe? Assim, então, e é tudo muito especial mesmo, né? Porque é muito trabalho, né? Muito estudo. Não tem muito de bandeja. Isso, e do que você fala é algo que foi construído muito nessa atitude curiosa, né? Nessa busca. E observação. Isso, né? E algo que você traz, é importante, acho que nessa atitude, é o não ter medo, né? Isso. Claro que você tinha a família multiespécie, os animais muito presentes no seu histórico de vida, já transgeracionalmente, né? Algo que já está incutido ali na cultura familiar. Mas o medo, né? Como que a gente pode pensar o quanto o medo pode ser um facilitador ou um dificultador nessa relação homem-animal, não pensando só na questão, né, do tratamento, né, do médico veterinário, mas na própria relação do homem com o gato. Como que a gente pensa isso, Marúcia? De trabalhar essa questão do medo, você fala de trabalhar com ele como paciente? Do teu medo com relação a ele, né? A tua atitude de medo, né? Que você disse que não tinha essa atitude de medo, né? Não tinha. E que isso, me parece, trouxe um facilitador para você, porque como que nós entendemos aqui do ponto de vista psicológico, né? E eu só penso na relação do humano. Aí. Eu entendi a pergunta, é que assim, como o medo pode atrapalhar essa relação, né? Isso, a partir do humano. A partir do humano. Eu acho que é bem pelo fato, assim, de não conhecer como a espécie interage, né, conosco, ou com ele mesmo, com ele e o ambiente, né? Então, eu falo que às vezes você não conseguir ler mesmo o que o corpo dele tá te mostrando, porque o gato, na verdade, ele é muito silencioso, né? Lógico que ele grita quando é extremo. O medo dele é extremo, né? Então, daí, lógico, porque não quer que ninguém se aproxime mesmo. E isso é muito comum dentro da clínica médica, né? Porque, lógico, eles estão num ambiente muito conhecido dentro de casa. Ou, enfim, eu trabalho com muito gato feral, né? Porque, assim, tem muito gato resgatado que chega até a clínica, dos clientes mesmo, né? Que já têm os seus gatos, mas têm a sensibilidade e ajudam outros ou alimentam outros, e em algum momento eles precisam vir para atendimento, ou seja, para castração, né? Para pelo menos fazer o controle populacional, e são devolvidos para o lugar onde eles habitam. Mas em algum momento a gente vai ter que ter uma interação, né? Sim. Mais próxima, né? E aí, então, e daí, lógico, né? Eles são uma arma potente, né? Porque não é só boca, são boca, 4 patas, né? E uma anatomia que favorece o impulso, pular, ou saltar, né? Ou se defender muito mais, assim. Então, eu acho que, tanto que tem muitos mitos, né? Assim, porque o gato quer, né? Pula na jugular. Isso, exato. Isso aí é um golpe só, né? Meu Deus, sempre tem umas histórias muito malucas. Eu falei, gente, então tá, só se você conseguiu se trancar num lugar com um gato que já tá muito desconfortável naquele espaço ali, ele quer só sair. Você é só mais um objeto que tá ali dentro, não é que ele tá te atacando. Não, ele te usa às vezes de trampolim para tentar alcançar uma janela, né? E, enfim, é lógico que se você for para cima dele, ele vai querer se defender, né? Então, eu acho que isso que eu acho que acho que é o maior medo mesmo, né? Das pessoas não entenderem que cada um tem uma atitude, nem todos os gatos vão ser assim. Você lê o comportamento, lê o corpo, né? Como que ele se manifesta, para você também não se aproximar, né? Mas eu acho que é muito mais histórias contadas que a pessoa às vezes nem viveu. E uma dúvida, hoje em dia, eu lembro que você falou que antigamente na faculdade não tinha muito essa informação a respeito dos gatos. Hoje, você julgaria que isso melhorou em quantos % assim? Melhorou muito, né? Melhorou muito. Bom, mesmo porque o conhecimento está muito mais difundido, no papel, né? Que daí, assim, para quem está lá no mundo acadêmico, que às vezes não tem a vivência, né? Como eu tive o privilégio de ter lá com todas as espécies ali. Tá escrito em algum lugar, né? Um manual. Tudo bem, não é...
quadradinho, mas pelo menos tem um passo a passo ali, né? E o que os facilitadores, né? Os ambientes, né? Mas, lógico, logo que eu comecei a dar aula, né? Eu falei, gente, as salas de aula práticas não funcionam para a gente abrir uma caixa de transporte com uma janela aberta, às vezes no calor, né? Então tem que pôr tela, tem que, né? Menos pessoas, a gente dividia mais as turmas, né? Todo mundo em silêncio, então assim, mas eu acho que daí como os alunos também chegam sabendo um pouco mais preparados, né, e questionam mais, então o professor ele tem um número maior de indivíduos que estão precisando desse cuidado, né? Então, querendo ou não, ele vai precisar se preparar, né? Então, e até para ensinar a questão dos sinais dos gatos, né? Que tem muita gente que tem essa dificuldade, né? Exatamente. Mas quem tem curiosidade e não teve oportunidade, porque às vezes a família não libera o gato, né? Você vê assim, o aluno ele tem vontade, ele quer, você vê que ele tem até um jeito ali, mas a família, não, porque gato não sei o que, não, a gente já tem cachorro, não, a gente tem passarinho, a gente tem, sabe? Então, assim, já vetam mesmo, né, o gato. Mas aí ele vai em busca de um estágio, né? Ou, né, vai trabalhar num abrigo, né? Auxiliar um abrigo, assim. Então, né, existe essa possibilidade, né? Além das paredes de casa. Tá muito mais acessível, né? Para que essa aproximação com o gato aconteça. Exatamente. E tem muito mais informações para uma aproximação mais adequada, né, desse humano, dessa relação, né, do médico no tratamento para acessar esse gato com menor possibilidade de maus tratos, né? Às vezes nem maus tratos, mas assim, mais mau jeito. Maus jeitos, né? isso, eu acho, nesse assim, sentido, nesses né? maus jeitos. Um manejo, né, mais truncado, né? E às vezes a criatura acha que tem que fazer aquilo naquele momento. Não tem que nada, né? A gente pode esperar, ficar com o paciente, esperar, né, voltar num segundo momento. Sabe? Eu não gosto muito desse segundo momento, assim, porque eu acho que já o primeiro, às vezes, para uma pessoa colocar dentro da caixa de transporte já é um problema, né? Então, isso eu via muito lá na universidade, que às vezes eles queriam resolver alguma coisa e queriam me deixar, né, o meu paciente lá, não, será que dá pra gente marcar de novo na semana? Não dá, porque a pessoa já saiu da casa dela, já teve uma dificuldade em emprestar uma caixa de transporte, então a gente vai tentar resolver hoje, se não tem uma sala disponível agora, eu aguardo, ou a gente usa uma outra sala, né, enfim. Então, eu acho que eu prefiro até ficar comigo na clínica, sabe? Se, não tá legal, não tá jóia hoje, eu tenho espaço para isso, né? Para ficar. Normalmente, o cliente que chega até a gente lá é por indicação, então alguém já usou nosso serviço, alguém já conhece, né? E a gente não pode ter pressa. Com gato, não pode ter pressa. Então, não tenha medo, é uma coisa importante que você disse, né? E a pressa, acho que você está enfatizando isso. Como é que é isso com o gato para conter essa imediatez, alguma coisa assim? Porque o cão, assim, não que o cão precise ser atendido também em 5 minutos, não, acho que não é isso, mas o cão, ele às vezes já entra meio empolgadão, já deixa, né, esse manejo imediato, né, às vezes ele até procura, né, ele vem para isso, ele vem para isso, né, você compra muito mais com petisco e tudo mais, né, gatinho pode amar o petisco preferido, que a gente sempre tem lá, ou pede para a família trazer o preferido. Gente, eles se lambem, mas se negam a comer, entendeu? Então, você não vai ganhar pelo estômago. Então, realmente, ele precisa se ambientar. A gente pergunta o que eles gostam mais, né? Então, às vezes é escovação, às vezes é um carinho diferente, é o colo, é o cheirinho do tutor, né? Vir dentro da caixa de transporte, que também, assim, outro é segurança. Porta fechada, caixa de transporte, tela, né? E eles quebram janela. Quando estão desesperados. Eu até ia perguntar, qual seria a diferença da sua clínica que é especializada em gatos para uma clínica que atende cachorros, gatos? O que tem de diferente na sua, pensando nessa questão dos gatos? Bom, já começa antes do gato chegar na clínica, porque a gente trabalha com horário marcado, né? Eu não sou hospital, né? Diferente do hospital. Eu sempre falo assim, hospital, emergência, é outra linha rotina, de pensamento, assim, né?
E tanto que às vezes as pessoas, ai meu Deus, mas eu quero que seja... Gente, emergência é emergência. Quem trabalha com emergência trabalha com qualquer espécie, né? Porque as necessidades são as mesmas, né? Tanto que qualquer um de nós pode fazer um curso de primeiros socorros para humano, né? Qualquer indivíduo que tenha coragem pode ajudar alguém em emergência, né? Lógico, não dentro do hospital, mas mas pode ser convocado, né? Isso, exatamente. Isso, exatamente. Então, então já começa com o preparo desse tutor para como que ele faz a contenção em casa, como que ele faz a aproximação do gatinho. Você orienta, então, antes? Isso, a gente orienta, né? Porque às vezes, é a primeira vez, ele sai, ele já saiu, ele tem caixa de transporte. Não, eu levo no colo, eu levo... Então tá, a gente hoje tem os peitorais, né? Apesar de que para andar dentro do carro, ainda assim, a lei e o mais seguro é a caixa de transporte. Porque se você sofre um acidente... Né? Ele tá solto, mesmo que tá ali no cinto, ele pode, né, se enforcar, tal. Então, a caixa de transporte com o cinto de segurança é o indicado pro transporte mesmo, né? Saiu do carro, beleza, peitoral, pega no colo, né? Pro gato que tá acostumado, né? Então, tem os treinos certinho, né? E aquilo, qualquer gato pode. Só tem gato que em um dia vai tá pronto para aquilo, e tem gato que às vezes 6 meses, um ano, né? Então, enfim, depende da disponibilidade da família, assim. Então, já começa em casa esse preparo. Então, a gente hoje, com o WhatsApp, ficou até melhor, porque você documenta, né, isso, escreve o passo a passo, a gente pede já para vir em jejum, porque daí, às vezes tem algum exame para fazer, ou até porque daí, se eles chegam com fominha, a gente já pode, né? Se aproveita desse momento do apetite. Isso, então daí para fazer, né, a vacina de um jeito mais tranquilo, sem conter, né, fisicamente. Então começa assim, daí quando chega na clínica também, né, tudo fechado, com tela, ninguém fica muito, salvo quando acontece, às vezes eu tô preparada para uma consulta que vai durar 1h30, às vezes dura 2h30, porque mudou o rumo, né, daí pode atrasar um pouquinho a próxima. Mas a gente já procura colocar a família já num consultório, se quiser já abrir portinha para eles já, né, inspecionarem. Daí sempre tem uma toca, sempre tem um lugar para eles se esconderem, cheirarem, brinquedo, caixa de areia, água, né? Então, e é realmente, enquanto o gato está se ambientando, eu tô conversando com a família. Tem gatinho que você abre a caixinha de transporte, ele não sai. Ele só vai sair mesmo com a ajuda do tutor. Sempre peço pro tutor tirar da caixa, né? De preferência as caixas que abrem em cima, pra gente poder acessar, né? Mas algumas vezes a gente não tem tudo isso, né? Mas são orientações importantes. E daí eu sempre falo, a próxima vez que for comprar uma caixinha, compra assim e tal. A gente sempre orienta pra vir também coberta a caixinha, pra eles não ficarem olhando muito o movimento. E coisas que assustem, porque já vai ter barulho, né? Eles já vão ficar ali imaginando, assim. E é isso, assim, a gente tentar também dar um suporte para a família, né? Uma aguinha com açúcar, um chazinho, um cafezinho, sabe? A gente tenta deixá-los assim, também à vontade, mais tranquilos, né? Porque as pessoas também têm, cada uma tem um perfil. Sim. A gente acha que vai para o veterinário só para trabalhar com eles. Não, esse é um outro ponto. Esse é um outro ponto muito importante, porque não é só o animal, né? É o animal humano também que vai estar presente nesse momento, né? E o quanto cuidado que vocês têm que ter também com esse humano, porque o gatinho vai perceber isso, se esse tutor, ele também está um pouco inseguro, ansioso, né? Tá desconfiado de alguma coisa, né? Com medo, né? Sim, porque não sabe mesmo, né? Quais vão ser os procedimentos, o que vai acontecer, né? Às vezes eles já chegam com um diagnóstico em mãos, né? Porque a gente é muito procurado também para segunda opinião, sabe? Então, às vezes a pessoa já vem com uma dor, né? Isso, tá ansioso por algo, né? Exatamente por esse primeiro diagnóstico. Então, a gente então, acolher esse tutor também vai ser importante, né? Exatamente. Isso foi uma coisa, assim, também que eu percebi logo no começo, né? Que também, que bom, vou trabalhar só com gato. Mas aí eu falei, nossa, eu me achei, né? Com os gateiros, né? Me achei
porque a gente pensa parecido, né? Então, assim, eu vejo que cada família, cada paciente é uma receita, não é uma receita para todos, né? Então, é muito individual. Não que o cão não seja, acho que eu acho que não Mas dá. o gateiro é diferenciado, né? Eu acho. E também. assim, ele sabe. Você pergunta Sabe tudo. quantas bolinhas comeu da ração, e se você der essa tarefa, eles vão cumprir com um esmero, assim, sabe? Então, É diferente do cachorreiro, né? Que eu não sei nem, deixa ele liberado. O gateiro normalmente sabe tudo sobre o seu gato, né? Sabe tudo, né? O Valdo, que é o nosso colega lá de São Paulo, né? Que também é um dos pioneiros aí da medicina felina, ele sempre fala, ó, se o tutor chegou falando, tem uma coisa estranha com o meu gato, e você não acha nada, porque muitas vezes a gente clínica ali no exame físico, primeiro que eles mascaram muito também, né? Acredite, tem. Então, o que funciona muito? O vídeo em casa, né? As fotografias também, né? De alguma lesão, ou das fezes, ou do vômito, sabe? Então, assim, isso que também as ferramentas de hoje nos ajudam muito, porque é ali quase que... instantaneamente, né? No tempo real, assim. Tempo real. Então, a consulta não termina ali, né? E é mito essa questão de, por exemplo, não sei se você já viu no Instagram, mas virou uma trendzinha, assim, que eles postam, assim... Meu gato, gastei tantos no veterinário, foi internado, não sei o quê. Motivo, mudei a mobília favorita dele de lugar. Daí tem outro que fala assim, meu gato foi pro veterinário, passou mal, não sei o quê. Motivo, pus pra lavar o brinquedinho favorito dele. Você já viu alguma coisa assim que o gato traz alguma coisa física? Ele realmente não tá legal, mas foi de origem puramente emocional, assim? Já. Por isso que, assim, quando... hoje mesmo, atendi 2 pacientes que aparentemente não tinham motivo nenhum para apresentar os sinais que eles apresentavam, né? E aí, na hora que eu tava fazendo o exame físico, já achei uma lesão, que também não tinha nada a ver com a queixa principal. Falei, gente, a imunidade desse gato tá baixa. E assim, a família deixou comigo e foi trabalhar, né? Porque também a gente tem... Às vezes os gatinhos vêm de Uber, vêm de táxi, vem com bilhetinho, né? Porque assim, a gente já... A rotina da família mesmo, né? Como exatamente. Então, já confiam, né? Então, sabem que... E que eu preciso desse tempo. Então, às vezes eu peço, eu quero passar o dia mesmo para eu observar, para coletar para saber até o que eu vou coletar, porque às vezes ali em uma hora você não consegue vislumbrar tudo, né? Então daí durante o dia você fica lá analisando, né? Daí é um miado diferente, vai defecar, a gente acha, né? As fezes diferentes, enfim, então... Né? Então, às vezes eu peço e a família deixa comigo. Então, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? A família perdeu um ente querido e ela ficou praticamente 24 horas fora de casa. Saiu para trabalhar, não voltou, porque daí o familiar foi pro velório, né? E ela foi dar apoio para a família, o sobrinho foi cuidar do gatinho, e daí mais um dia se passou, ela só chegou no outro dia final, né? Mais do que 24 horas, na verdade, né? Já abalou. Então, assim, então, assim, provavelmente já deixou de se alimentar adequadamente. Não, né, não teve aquela rotina chegada da família, porque eles... É impressionante. São mais sensíveis, talvez, nesse sentido, com essa rotina. Isso. Então, tem que estar muito mais previsível, um ambiente que tenha uma previsibilidade. Não que não possa mudar também, né? Por isso que eu acho que é importante, assim, a gente ter um pouco de cada coisa, né? Nem tanto céu, nem tanto a terra. Eles gostam ali de uma rotina, mas também a gente tem que quebrar um pouquinho essa rotina, né? Principalmente com brinquedo, brincadeira, atividade mental, né? Para eles não ficarem ociosos ali, né? E não se entediarem, né? Que eu acho que esse é o maior problema hoje dos gatinhos indoor. E por conta desse outro mito aí, né, de que o gato fica super bem, não precisa de sozinho. Nada. Eu sempre falo, o ideal sempre são 2, né? Eu extrapolei muito essa regra. Eu tenho apenas 14, né? 9 todas as cores aí diz que gostam de cores. Né? Então tá meio repetida, eu tô podendo abrir a paleta. Isso. E mesmo assim, uma família grande, 9, que se gostam, brincam, lógico, de vez em quando tem umas rusgas, né? É normal, né? Eu vejo que a minha presença
é Impacta. importante para eles também, né? Então, assim, porque eu tenho uma rotina com eles. Então, realmente, a gente pode deixar, o gato é mais independente, ele pode ficar. Não, ele não pode ficar sozinho, né? Ele precisa ter visitas pelo menos 2 vezes por dia, né? Quando os familiares, e eu vejo a preocupação mesmo das pessoas, assim, de tipo, não, eu trabalho meio período, meu marido trabalha no contraturno, né, ou, não, o meu namorado vem para trabalhar aqui justamente para ele não ficar sozinho, ou a minha mãe, eu vou viajar, minha mãe vem. Então, assim, eu vejo que hoje isso tá entrando mais na cabeça das pessoas, assim, sabe? Que antes eu via muito mais, não, eu viajo hoje, mas segunda eu já tô de volta. Eu via muito mais familiares fazendo isso. E eu sempre falava, gente, derrubam a água, vão ficar 72 horas sem água. E eles, assim, são curiosos. Abre uma gaveta, entra na gaveta, a gaveta fecha. Pronto. 72 horas fechado numa, né? Cai alguma coisa, machuca, fratura, desarticula, não sei. Eles, né? Aprontam. Nós também. Hoje em dia tem até as pet sitters, né? Que são próprias para gato, né? Que chamam-se cat sitter mesmo. Cat sitter só para gato, porque são diferentes dos cachorros, não adianta, né? E eu sempre falo assim, as que são mais gateiras mesmo, elas fazem só os contratos com 2 visitas. Todos os dias, porque às vezes a pessoa quer economizar, né? Não, um dia sim, um dia não, vem uma vez só. Não, então com você não vai dar para né? Então, realmente, porque a gente precisa colocar a nossa regra, né? Sim, porque sabe da exigência, né, do gato, né? O que vai fazer, né, diferença para ele, né? Já tem a mudança de rotina, porque a família vai ficar fora, né, um determinado período, né? E tem tantas diferenças, né? Por exemplo, o cachorro a gente já pensa numa creche automaticamente, né? Vou ficar ali 3, 4 dias fora, creche. E pro gato, daí fica aquela coisa. Né? Eu tenho hospedagem lá na Mania, né? Legal. Tenho. Legal. Que ainda, quando a gente abriu a clínica, nem se falava, né, em cat sitter, né? Então, e como eu sempre, eu gosto de tudo no gato, tudo. Tanto que depois de alguns anos, assim, sei lá, acho que depois de uns 15 anos de clínica, eu falei, gente, eu tenho que escolher um segmento do gato pra eu estudar mais, porque, né? Daí, não tem muito jeito. Então, o que eu amo as 2 pontas. Amo, assim, tipo, bebezinho. Não queira me tirar da minha mão maninhada e levar pra uma mãe de leite, não, que a mãe de leite dele sou eu. Eu também sou na fila do gato, mãe de... Isso também é mãe de leite. E os velhinhos? Os velhinhos, sabe? Que você tem que ter aquele outro olhar também. Aí o velhinho... Deus o livre se você tirar o sol dele. Aquela caminha fofinha, gostosinha ali no sol. Então, aí né, esse detalhe, assim, da rotina deles, assim, é muito maior. Porque daí vai faltar aquilo ali, né? Ai, meu Deus, mas daí a minha comida era servida aqui, já não tá sendo. Aí eu já tenho dor na minha articulação, já não vou descer. Então, daí tem que ter um outro olhar mesmo. E eles estão vivendo mais, né? Sim, estão vivendo mais, né? Como cresceu essa, né, perspectiva de vida, né, muito maior, né? Muito então, maior. Uma daquelas nossas pré-conversas, né, de quais as doenças hoje, as doenças crônicas mesmo, né? Isso, que legal. Velhinhos, né? Então, uma doença renal, lógico, a gente hoje consegue identificar mais cedo, porque já tem outros exames mais precoces, marcadores precoces, né? Não precisa o paciente ter o sinal clínico para o tutor nos procurar, né? Então, a gente já vai fazendo esses check-ups antes, né? E aí, então, as doenças articulares, né? As doenças endócrinas, né? Então, hipertireoidismo, diabetes, né? A preocupação também da obesidade, né? Que também é um problemão, né? Porque para quem ali não tá habituado com gato, uma coisa é o cachorrinho ser obeso. Ele vai, né, tudo bem, não é saudável, mas o gato não consegue se limpar, não consegue fazer N coisas, né? E vou dizer que colocar no regime é mais difícil do que gente, mais difícil do que cão. Porque cão, por mais que ele seja preguiçoso, você ainda consegue colocar mais no exercício, caminhar, fazer uma rotina assim, né? O gatinho gordo é o máximo, né? Assim, quando ele já está gordinho, né?
Então, uma coisa que a gente sempre tenta batalhar é para que não chegue lá, né? Porque depois também tem outras doenças, né? Que decorrentes decorrem disso também. Né, da obesidade, daí uma perda de peso muito drástica, essa gordurinha ela vai ser usada para dar energia para aquele corpinho, daí o fígado não dá conta, daí a gente tem outras doenças junto, assim, sabe? Então, realmente... Então, a obesidade se marcaria que seria uma doença que chama atenção e que requer que é crônica, começa cedo, né? Começa cedo, não só nos idosos. A gente facilita demais a oferta de comida para eles, porque eles, como que é na vida livre? É caçar, é correr, é ter que ir atrás da presa, né? Que também tem a ver a história da água, porque eles acabavam tomando na vida livre a água indiretamente, porque comiam criaturinhas inteiras que tinham 80% de água. E hoje o que a gente oferece? Uma comida que tem 10, sim, nem isso. E um potinho de água sem graça, né? Eu até fico pensando como eu gostaria de... principalmente com uma especialista em gatos, né? De dar dicas para aquela pessoa que nunca teve gato, mas quer ter o gato. Porque às vezes pensa, não, mas gatinho é mais fácil. Mas a gente tem que se preocupar com essa questão de ter mais uma fonte de água, né? De se preocupar se ele tá tomando água. Se ele não tá tomando tanta água, fazer aquela aguinha saborizada um pouquinho para incentivar. Porque o gato, normalmente, ele não toma tanta água quanto ele deveria, né? Sim. Eu sempre falo, né, que o ideal sempre, quando a gente pode, diferente de nós, assim, que já nascemos, né, com esse espírito resgatador, que daí você tá ali vendo a criatura em emergência, em risco, né, e você já nem pensa, leva. Quando a pessoa tem a oportunidade de se programar, né? Que eu acho que hoje é mais isso mesmo. Puxa, tá todo mundo falando de gato. Que interessante. Será que é isso mesmo? O gato é independente, é mais fácil, é mais limpo, nananã. Realmente, conversar antes, né? Hoje também tem tanta informação, né? Mas conversar realmente se cabe na tua rotina. Porque é a mesma coisa que de um cão, é a mesma coisa de uma criança. Igual, né? Então, eu lembro que eu tive uma vizinha que ela tinha uma filha e a minha casa era do tamanho da casa dela, minha casa antiga. E ela tinha a filha, o marido da filha e a filha era louca pelos meus bichos. Quando ela ouvia que eu tava saindo com os cachorros para passear, ela já se pirulitava ali para ver, né? E aí, os gatinhos e tal. Aí eu falei, nossa, né, mas era legal, né, vocês adotarem um dela. Não, a gente até resgatou, mas tá lá na casa da minha mãe, porque aqui em casa não cabe. Meu Jesus, Opa! Cristo, na minha casa tem 4 cachorros na época, né? 4 cachorros e 6 gatos. Daí aquilo me intrigou, falei, como não cabe? Eu saí indignada, assim, quando ela falou isso, sabe? Daí eu falei, bom, na minha casa também não caberia a criança, entendeu? Então não é um caber material, né? De espaço. De espaço físico, real ali. Psicológico, de vontade, né? Eu, na minha vida, não quero ter um tempo de levar uma criança na escola e buscar uma criança na escola. Não quero ter que falar 70 vezes para entender, né? É uma opção minha, então não cabe na minha vida. Daí ali eu entendi, sabe? Daí eu falei, que ótimo, que bom que eles têm essa consciência. Isso, às vezes até exatamente. Porque às vezes querem agradar a filha, pega um gatinho ou um cachorrinho e realmente daí não dá certo. Não dá conta daquilo. Daí a criança sofre, né? O cachorro ou o gato sofre tanto ou quanto. Sim, exatamente. Então, assim, eu achei sensacional. Então, a minha rusga, né, depois falou, puxa, que família bacana. Que bom que eles tinham essa consciência, isso, né? Então, assim, hoje quando a pessoa fala, não cabe, agora eu não posso, que bom. E o que é ótimo, é isso mesmo. É isso aí, mesmo. Que não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. E quando a gente tem lá a turminha lá pra adoção, né, eu faço entrevista, converso, atrapalho quando a pessoa quer adotar e eu tô vendo que não vai dar certo, sabe? Eu falo, não, melhor não. Como que você vê, assim, quando realmente vai dar certo, não vai dar certo? Você nota alguns pontos? Deve ter uma coisa assim. Deve ter uma coisa meio psicológica. Segredos ali que tem, né? Não é, porque você já sabe, né? Toda, você acaba intuindo alguma coisa. Primeiro que por mais que ela tenha medo, ela, né? Porque às vezes o medo é uma delas, entendeu? É que você falou muito claramente, né? Tem um medo lá pro
fundo, né? assim, né? Ai, meu Deus, eu vejo nas crianças já, tipo, a criancinha chega, ai, vai me arranhar. Não vai dar certo. Já saiu, né? Entendeu? E quando elas se deitam no chão pra conversar com o gato, Tá. sabe? Tipo, porque sempre quando vai alguma família com criança, eles querem ir lá no gatinho lá da hospedagem. Sempre tem gatinho pra ver. lá, Uhum. né? Então, que sempre quer. Então, eles são silenciosos. Eles Olha só que lindo. sentam, eles não vão atrás, sabe? Ficam na altura do gato. tentando- Sensacional. E eu tenho, assim, como eu gosto dos bichos, Uhum. né, eu alimento os pássaros lá no pátio. Eu tenho, atualmente eu tenho uma cachorrinha só que mora lá, mas já cheguei a ter 8 cãezinhos que moraram lá de resgate e tal. E é muito engraçado. Às vezes eu pego uma criança, quero ir lá ver os cãezinhos, né? Daí eu ergo pra. Daí um falou tchau. Eu falei, meu, esse é gateiro. E eu acho tão engraçado, a E aí, criança esse perfil, gateira, ela é É diferente. diferente, Muito né? diferente. Eu já tive uma aluninha gata, né? 2 gatinhas na mesma família e as crianças todas eram gateiras. E é assim, é outro perfil de criança. É muito. É uma criança, as crianças são delicadas, as crianças sabiam, sabe? Não, é diferente. Neném, É. você já vê neném. Você sabe? já vê um Impressionante perfil ver diferente do perfil. gateiro, É né? muito interessante. E os adultos não são diferentes disso, porque a criatura tem. não consegue disfarçar, entendeu? Uhum. Eu, tipo, chega lá na clínica, eu já vejo assim. Fica na grade olhando. Gente, quem traz, quer sentar no chão, você sabe? Deus, isso aí já reprovou. Uhum. Esse já vai. Aí são os critérios, aí que ela já pesca. Já né? pesca. Não, aqui esse que não vai dar, né? E aí, assim, ó, quando quando tem famílias, eu procuro agregar, sabe? 2 irmãos, a mãe e um Tá. filho. Uhum. E aí, o meu lado, né, eu dou uma cutucada psicológica, Tá. né? Faço um Aham. apelo psicológico, né? E realmente, eles têm um laço familiar muito Que forte. bom. Tá. Muito forte. Eu sempre falo assim, é mais forte do que o nosso. Sim. Porque a gente desapega bem fácil. Às vezes sim. Então, às vezes sim. Esse. E eles, nossa, a mãe, nas colônias, então o legal da gente estudar, assim, comportamento, de ter essa Fale mais disso, curiosidade, fale mais. porque daí você vai, o que você vai estudar? Um pouco o gato, um pouco, né? Muito, né? Mais, assim, o gato na natureza mesmo, como que as colônias funcionam, né? Uhum. Então, assim, como que a gataria, né? Que é o coletivo de gato, a gataria, o bando, né? E a gente chama muito de colônia. Os gatos, na verdade, eles se unem entre familiares mesmo, né? Normalmente o macho entra para as cruzas mesmo, é majoritariamente feminino, né? Aquela rua o gato do beco lá do da Bela tinha que trocar tudo para menina. Tudo menina. Os nomes, entendeu? Porque assim, é bem matriarcal, a gata que domina, as irmãs, né? Ou as gatas que estão tendo ali, cria ao mesmo tempo, elas compartilham, dão de mamar para os sobrinhos, é muito bonito, é bem cooperativo, assim, sabe? É muito, muito bonito. Acho que essa me encantou também conhecer, sabe? A natureza mesmo do trabalho em conjunto, né? De caçarem juntos, sabe? É bem, bem bonito, assim. E aí eles ficam. Por isso que quando tem... nossa, é um enorme, o gato ainda tá mamando na mãe. Vai mamar mesmo. Bastante, se a mãe permitir. Porque quem vai dar o limite é a mãe, se ela não quiser mais, né? E aí, então eu sempre conto isso, assim, né? Que pra mãe é bem sofrido separar dos filhotes, né? E pra eles é muito mais... um reforço, né? Muito positivo de não ter medo no ambiente novo, de ter um companheirinho ali. Porque sempre o irmão é o mais valente, que vai na frente e o outro vai atrás. Então eles estão juntos, dormem juntos, né? Tem 2 coraçõezinhos ali batendo, sabe? E aí, então, atualmente mesmo, eu tô com essa alinhadinha lá, são 3. E daí, lógico, né? Sempre os clarinhos são os primeiros que as pessoas se interessam, né? Tem isso também, né? Tem um preconceito com os pretinhos, né? Exatamente. Então, Meu ele Deus do céu. loirinho de olhinho azul, né? E as menininhas são 2 pretinhas, né? Então, ele já tem 2 pessoas na fila. Eu falei que vai levar quem levar a família inteira. Porque não tem problema nenhum de ficar com eles lá até eu achar uma família, entendeu? Então, daí a pessoa já leva um susto, assim. Sim, porque eles dormem abraçados. As meninas
montam, Grudam assim, nele. né, assim, sabe? E aí, e uma das meninas é a empoderadinha, então eles vão atrás dela, sabe? E ali, como que eu vou separar? 2 e 1 E sozinho. daí vai ficar isso. Então, Você nota essa questão do preconceito com os gatos pretos? sim. Infelizmente. Sim, né? aham. Mas isso tem toda uma história, né, mística. E não são só os pretos, né? Os pretos, Os os escuros. escaminhas de tartaruga, né? Que também é preto com Uhum. amarelinho, os morisquinhos, né? Assim, Uhum. sabe? Então, tipo assim, a branquitude ainda é muito Destacada, enaltecida uhum. mesmo, né? Tá. A gente vê, assim, né? Uhum. E assim... E não, é muito além, né, da cor, Sim, né? sim. Muito Sim. além. Você Uhum. olha, eu falo assim, meu Deus do céu. O menininho é o mais devagar. As meninas são espertinhas, Sim, assim, sabe? Atacam, Sim. né? Brincam, são mais então, assim, as duas ativas, são mas muito. uhum. Que é a personalidade, né? De cada um deles. Podia Isso. ser uma menina ser Ao mais devagar contrário, também. Enfim. Mas então é interessante, assim, como o indivíduo ainda não consegue enxergar além da cor, né? Ou Sim. a pessoa, assim. Uhum. Mas tem outras pessoas que não, né? Que eu já tive uma ninhada de 5 dogs, que é uma das últimas que foram adotadas. A família veio e falou: eu quero que uma delas me escolha. Ai, Uhum. que legal. Tá. Então ela vai me escolher. Então, Uhum. e daí foi a pretinha, sabe? E era uma polaquinha, né? Uhum. Uma caramelinho, e ela tava tendendo a escolher a caramelinho, porque ela já tinha tido uma caramela, então tinha uma tinha uma história, história e tal, né? E a pretinha grudou nela, assim, que foi a coisa mais gostosa, assim, sabe? Uhum. Dorme dentro de casa, né? E mais uma família, né? Eles Sim. fazem parte, né? Sim. E assim... hoje também eu falo que a gente está muito mais perto da medicina, também a medicina E tá tem muito mais recursos também, mais, né? Para sabe? poder ajudar. Os médicos também estão bicheiros, assim, entendeu? Uhum. Então, assim, lá na clínica a gente tem legiões, né? De dermatologista, Tá. pediatra, dermato. Então é uma delícia. Eu falo, gente, amo vocês. Porque é isso mesmo, a gente precisa de vocês lá no consultório. Presente, diferente dos teus tempos, né? Para poder indicar lá para uma segunda opinião, né? Uhum. Porque, gente, né? Porque transmite doença. Falei, gente, o ser humano também, não é por isso que a gente fica longe das pessoas. Uhum. Pois então, acho que esse é um outro ponto, essa questão da transmissão de doenças, né? Das zoonoses. Lembro, né, de questões até familiares, assim, de que, né, a prima engravidou, e aí tem gato, tem mito, que se, né? isso, se desfazer né? do gato. Tem que se desfazer do gato quando a mulher engravida. Bebê, isso. Eu fui fazer esse mestrado Como por isso. é que é isso? Fui trabalhar com toxoplasmose. Isso, você foi trabalhar com toxoplasmose. Conta para nós um pouquinho. Por conta disso, porque eu via muito, né? Porque o meu N é só gato, né? Tá. Então, a minha vivência, né? Me deparar com esse problema era muito comum, assim. E aí, ou às vezes as pessoas ligavam também para perguntar, né? Eu, gente, mas não me lembro disso na sala de aula dos meus professores falando Gente, assim. É um mito, então, difundido por anos. O gato é tão vítima quanto nós. Só que o que acontece é que o parasita consegue fazer um determinado parte, né, do desenvolvimento do ciclo lá, só nos felinos, né, tanto grandes, né, felinos quanto o gato doméstico. Uhum. Então ele é o único que consegue eliminar herdeiros, né, no ambiente. Então é só através das fezes dos gatos, né, porque se a gente se contamina ou outra espécie, é ali no indivíduo que fica. Tá. Mas a perpetuação, né? Então, a manutenção desse agente no ambiente é só através das fezes dos felinos, né? Então, isso eu acho que foi o determinante, assim, né? Mas ele tem culpa disso? Uhum. Não, né? O parasita se adaptou ao intestino dele, o modo de vida dele facilitou a vida desse parasita. Como acontece, né? Com outros agentes, enfim, em outras espécies, né? Então, Então acho que isso foi o determinante, né? E aí, lógico, alguém teve a infelicidade de colocar um codinome, né, para toxoplasmose, que era a doença do gato, né? Sim. Como fizeram, né, com a doença do macaco.
Isso. né? E que aí o macaco também é tão vítima, Isso. né? Então, o gatinho também, ele também pode abortar, ele também pode sofrer, sabe? Com a doença, principalmente se eles são imunocomprometidos, né? Tá. Então, hoje com a FeLV, né, em alta, pacientes com FIV, ou pacientes com PIF, né? Porque a gente tem 3 viroses muito importantes que acometem os gatos, né? E nem por isso eles precisam serem condenados, né? Eles podem ser tratados. Isso é uma outra coisa também, né? Que tem pessoas que, meu Deus do céu, o gato tem... Eu sou cachorreira, né? Mas eu já tive gatos, né? Na família. E um deles a gente descobriu que tinha FeLV. E foi um negócio assim que, meu Deus do céu. E ele já veio da adoção, assim, né, com a FeLV. E eles condenavam muito o gato. E a gente descobriu que não, ele viveu por 4 ou 3 anos. E eu já tive também amigas que tiveram. E tem todo um tratamento para ele ter uma qualidade de vida melhor. Só que tem muita gente que fala, ó, tem FeLV. E tem, inclusive, veterinários que sugerem a eutanásia. Porque o gato tem FeLV. É um absurdo, né? E daí nem encaminham, né? Porque eu acho que tudo bem, o meu conhecimento parou aqui. Então, vou encaminhar para alguém que sabe mais. Isso, né? O que pode ser feito? Então tem tratamento? Tem como... Porque é como se fosse uma... Não sei se realmente essa... É como se fosse uma AIDS. É, porque eles perdem todo... Exatamente. É como se fosse uma AIDS do humano, mas nos gatos. Assim como hoje em dia tem essa questão da qualidade de vida, também tem para os gatos, né? Com certeza. Vai ter um tratamento. Não, e são subtipos diferentes, sabe? Então, uma vez você fazendo o diagnóstico, não quer dizer que aquela cepa ali, que aquele subtipo, na verdade, vai desenvolver a doença. Tem gato que fica sintomático, tem gato que o organismo dele consegue negativar. Eu tenho uma gatinha que eu adotei, que a família abandonou 2 irmãs, né, na época que eu dava aula, e as 2 eram positivas, né, ficaram morando na clínica um tempo, até que um dia eu falei, não, eu vou levar as 2 para minha casa, né, quando voltou a vacina, né, da leucemia, porque a gente ficou um tempo sem, sabe? Então, aí quando a vacina voltou, eu vacinei os meus, levei ela para casa. E aí, até uns 4 anos atrás que eu repeti o teste, porque a irmã dela morreu com doença renal, não foi nem por causa da FeLV. E ela tava super bem, assim. Gente. Ela é a minha gatinha mais velha, hoje ela tem 16 anos. E outro mito, né? Tá. Se um gato tem FeLV, não posso jamais colocar com o outro. Agora, você comentou que tem essa questão. Tem a vacina. Então, assim, ó, pelo direcionamento, assim, né? Sugere-se que não, né? Fortemente, assim, porque a vacina depende da resposta imunológica de cada indivíduo, né? Então, a gente não pode garantir, né? Como qualquer, porque principalmente por ser um vírus, né? O vírus realmente muta, né? Enfim, muitas coisas podem acontecer. E aí, a gente não sabe o que aconteceu com essa vacina no caminho até ser, né? Tem vários fatores, né? Que não é só exatamente estar vacinado, estar livre de tudo. Então, assim, como a FeLV, né? Muitas vezes tem o quadro clínico pode ser muito grave, né? Então, existe esse direcionamento, assim, da indicação de não colocar junto com os outros. Isso é muito assim, não. O que eu preciso dizer para essa família é que... É isso. Que o gatinho com FeLV tem que ficar separado, né? E aí, vai da pessoa, né? O que ela vai conseguir fazer, né? Com isso. Né? Por isso que é importante sempre testar, né? Então, às vezes as famílias dividem a casa, né? Enfim. E realmente tem um alto índice de infecção, assim, né? É facilitado. A gente chama de doença social. É um vírus social. Porque como ele tem alta quantidade de vírus, né? Em saliva, principalmente. Então, os gatos que são amigos, que tomam água, comem junto, se lambem. Então, existe uma grande chance deles se contaminarem. Diferente da FIV, que a gente chama do vírus antissocial, que normalmente eles se contaminam nas brigas. Então, normalmente são machos inteiros que brigam, porque tem que ter a secreção com o vírus junto com uma porta aberta mesmo, sabe? Uma ferida, uma mordida, um arranhão lá, tal, né? Então, tem que ter a gente chama de solução de continuidade, né? Diferente dessa coisa do mucosa... né, mucosa oral, enfim. Então é o que a gente precisa recomendar mesmo, né? E porque, infelizmente, muita gente não quer vacinar.
né? Muita gente, não, mas eu moro em apartamento, não, mas aí é do tipo que resgata e põe para dentro o gatinho sem que ele seja examinado, sem separar, sem fazer a socialização adequada, que eu tenho certeza que a Larissa deve ter martelado Isso, ali, a socialização, exatamente. com calma, com cautela, com Sim. cuidado, né? Para que a gente tenha melhores resultados, né? É conciliar essas ações sempre, né? Sempre. Ações emocionais, mentais, né? Físicas, né? Em conjunto para que, tanto na doença, né? Ou numa convivência, isso se dê da melhor forma possível. Sim, porque o que a gente faz? Eles são seres sociáveis, eles vivem em colônias organizadas. Isso que você está falando, exatamente. Só que o que a gente faz? A gente pega um polaco de cada colônia, isso. E coloca junto. Se virem. E agora se virem. Sejam os melhores amigos, né? Sim. Então, às vezes, ser o melhor amigo não quer dizer que vai dormir junto, que vai se lamber, não. Podem muito, às vezes, conviver se bem, mas dentro, cada um no seu ambiente, ali no seu. Por isso a importância do enriquecimento ambiental caprichado, né, e em vários lugares da casa, né, porque o ser humano, principalmente os virginianos, tem mania de compartimentalizar. Não, aqui é o banheiro, aqui é a cozinha, aqui é o... Como a gente faz na nossa casa, né, para nós, que funciona bem. Para eles, não. Se tem muito gato, se existe uma rusga ali, que a gente não tá vendo essa briga, né? Porque é uma briga só de olhar, de expressão corporal. E eu tenho que passar por você para usar aquela caixa de areia ali, não vou. Não vai. E aí a gente tem daí não vai, as doenças, né? Sim. Daí vem as doenças físicas, porque a mente tá bloqueada ali para, né? E às vezes o gato segura, e daí ele vai reter xixi, cocô, né? E vai fazer mal para ele. Isso, ou vai fazer fora do lugar, né? Porque ele precisa esvaziar, né? Então, mas é muito interessante, assim. Então, eu acho que tudo a gente tem que estudar antes, né? Cabe na rotina, vou conseguir resolver, consigo me organizar. Então, eu acho lindo quando as pessoas vão, gostei, eu quero, vão visitar, mas eu primeiro vou me programar. Então, se vou colocar tela, dá para esperar? Vou colocar tela, eu tô me mudando, não tem problema, né? Eu acho que o planejamento é o mais bacana. E é esse tipo de pessoa que realmente merece, né, ter, né, o gato. Exatamente. Que vai ter o perfil do gateiro mesmo, né? Que foi outra coisa, né? Por exemplo, a gente não chegou a falar disso, da convivência dos gatos com cães. Porque hoje em dia tá comum também, eu tenho aluninhos que são gatinhos e que convivem harmoniosamente com seus irmãos caninos. E antigamente era um mito também, né? Sim, não mistura gato com cachorro. Que é o que muitas vezes as famílias fazem com os meus alunos da graduação. Sim. Não, tem cachorro, não pode ter gato. Exato. A minha casa, olha a minha casa, o que era? Era gato, hamster, cachorros, coelhos, eles adotam, todo mundo né? solto mesmo. Meus coelhinhos ficavam soltos no quintal, meus cachorros nunca correram atrás, sabe? Muito interessante. E na minha casa é assim... Então, quando eu tenho essas turminhas que ficam ali comigo, eu levo para minha casa, né? Passo o dia na clínica, porque a gente precisa fazer as coisinhas todas lá durante o dia, ficar de olho, né? Principalmente se é filhotinho. E à noite vai comigo para casa. E aí, enfim, os meus cachorros têm interesse, eles gostam, eles convivem, mas é um gatinho diferente. Então, é lógico que não vou chegar, abrir a porta e... né? Então, não, vai pro meu quarto, daí eu deixo todo mundo entrar, cheirar. Até porque o gato vai ter medo, né? Nunca viu aquele indivíduo, os meus cães são médios, né? E aí... devagarinho, a gente... Porque o cachorro é muito afoito, né? Enquanto o gato primeiro olha de longe, né? Pra depois chegar perto, o cachorro já veio. Vai erguendo o bumbumzinho dele até, né? Pra cheirar. Então, é diferente a interação. E aí, então, eu tento, principalmente quando tem filhotinho, fazer todo tipo de socialização. Eu já tive 2 galinhas que moraram na clínica e a gente colocava os gatinhos junto com as galinhas também, sabe? E o Gelb, que é o amarelinho que mora lá na clínica atualmente, assim, vem também. Ele fica, olha de longe, né? Tipo, meu Deus, esses pirralhinhos. Quem são os pirralhinhos? Mas colocar em diferentes espécies, diferentes texturas, diferentes lugares, né? Porque eu falo, eles são tudo piazinho de prédio, né? Porque a gente acaba... a caminha é fofinho, não sei o quê. Daí não
coloca na grama, né? Então, quando a tal da socialização, né? Socialização Como é com importante. tudo, isso, exatamente. Então, a vivência mesmo, Sim. para eles terem um repertório, vão ser Isso. adotados por uma família que mora numa casa, Uhum. já conhecem a grama, A grama, né? isso. Já sabem o que é uma árvore de verdade, né? Não Aham. fica só nos postinhos, que é outra coisa também, que as pessoas, a coisa do arranhar, né? Que eu sempre... por isso que é legal, assim, a primeira consulta, eu acho que dura umas 3 horas, porque assim, independente se é um gato adulto ou não, você precisa abordar tudo isso, porque as pessoas compram uns postinhos desse tamanho para arranhar e não querem que eles arranhem o sofá. A importância do arranhar, o porquê que eles precisam, né? Fisiológico, eu sempre falo, é tão importante quanto fazer xixi e cocô, eles precisam perder a unha velha, né? O arranhar também é a demarcação deles, né? Tem todo um cheiro, um desenho, né? Então, eles precisam ter todos esses recursos mesmo disponíveis e seguros, né? Porque se eles vão se enroscar em algum poste que é mole, perde o objetivo. Porque não, né? Ele vai ficar preso ali, né? O poste cai em cima dele, já reforçou negativamente aquilo ali. Eles não perdeu, chegam não nem vai perto, isso, não vai voltar. Então, tem muito ali, detalhe, isso. assim, sabe? E eu deixo, assim, o canal bem aberto, né? Gosto de... Lógico, eu sei, assim, do comportamento geral, né? Então, se a pessoa quer se aprofundar, né? A gente sempre encaminha para os caminhos da especialidade mesmo, né? Que às vezes a pessoa quer fazer os treininhos, quer, né? Nossa, tem gente que quer ensinar a fazer o xixi no vaso sanitário. Você já viu disso? Eu já vi. Já vi isso. Tem gato que faz sozinho. E ok. Na minha família tinha a Daisy. A Daisy também, que era da minha tia mais velha, né? Dos meus primos da minha tia mais velha. Tem foto dela, porque ninguém acreditava nos meus primos. Então, o lavabo do apartamento da minha tia era da Daisy. Dela. Que engraçado. Entendeu? Então, deixava o vasinho sanitário lá, ela só fazia o xixi mesmo, né? Porque era uma época que tinha caixa de areia, não tinha. Eles moravam em apartamento, então ela aprendeu por olhar e sentir o cheiro ali, né? Usava. E o cocô ela fazia no chão do box. Tá. Então o xixi era no vaso sanitário bonitinho. E tem alguns gatinhos que fazem mesmo, sozinhos, né? Antigamente tinha aqueles bidezinhos, né? Isso. Lá na nossa casa da Maria, que é uma casa antiga, tem, né? Então tem alguns gatinhos que também usam o bidê para isso. Mas tem gente que quer fazer o treino, né? Eu nunca participei disso, assim. Eu tive um gatinho, né? Os tutores falaram assim, Josi, pode ser meio estranho, mas a gente queria andar de bicicleta com ele. e a gente conseguiu. E detalhe, ele ama passear, porque desde filhotinho, né? Então vão pra feira, vão pro parque, ele na bicicleta, ele ama de paixão. E vai de boa. Vai. E além da socialização, a escolha, né? Que é o que eu acho, assim, que é o mais importante também, né? Às vezes, porque tem muita informação também, né? Muita informação. E eu não sei também dizer se tá certo ou tá errado. Eu não acho que tem muito, assim, certo e errado. Acho que cada indivíduo, né? Então, tem gente que gosta de tomar água num copo grande, tem gente que gosta de tomar água num copo pequeno. Tá. Minha madrinha acha um absurdo tomar café em copo. Tem gente que adora tomar café. Isso, em copo. Então, eu sempre falo, dá o direito da escolha para eles, né? Oferecer o comedouro mais alto, oferecer o comedouro mais baixo, colocar em brinquedo. Tem gatinho que prefere no chão mesmo, no tapetinho, sabe? Tem gato que gosta de brincar, gato que gosta de tomar água com a mão. Então, eu sempre falo isso. Dar o direito da escolha. Maravilhoso. Né? Dar o direito da escolha. Então, se eles podem optar, e aí você vai observar, né? Caixa de areia aberta, fechada, o substrato, o que funciona melhor mesmo, né? Então, você traz, acho que, marquei aqui 3 atitudes aí importantes. Você traz a questão do medo, né? De não ter esse medo e o quanto o medo ele pode ser negativo, né? O tempo, esse tempo é um tempo de uma paciência, né? Um tempo elástico. Você não pode ter essa imediatez, né? Então, ter um tempo que possa ser flexível, né? Nessa hora, né? Uma hora que vai para 3 horas, né? Isso. Aí. E essa possibilidade da escolha, né? Respeitar ou oferecer oportunidades de escolha, né? Tá? Porque vai escolher e vai responder melhor. Vai.
Muito legal. Uhum. Muito legal. A gente já estourou todos os nossos tempos aqui. Tudo. Aqui já tá. A gente vai fazer 2 episódios daqui. Que ótimo. Então tá bom. Eu vou ter que vir só pra falar do Yellow, então. Isso. É. Mas você podia dar só mais um pitaquinho no Yellow, porque ele tá tão bem comportado aí, tá esperando uma deixa para poder falar. O Yellow Conta um pouquinho para nós. Foi sensacional, assim, que na verdade foi um presente, né? Que é muito costumeiro, né? Abandonarem animais nas clínicas, né? Então, a mania de gato não foi diferente. Tá. Né? Era então, chamava, nossa, né? No primeiro ano, 17 foram abandonados Meu lá. Deus. Entre filhotes e adultos, né? E o Yellow foi um desses. Tá. E ele era um bebezico, ele pesava 370 gramas e tava atropeladinho. Então, não se sabe se por um pneu de bicicleta, ou, né, ele tinha uma lesão, assim, um brinquedo de criança, porque realmente ele era muito pequeno, né? E tava com 2 fraturas. Nossa. E aí, nossa, né, quando ele chegou, ele era o 17º, eu falei, meu Deus, mais uma, não tinha nem lugar, né, e dinheiro, e, né, enfim. Sim. E aí, ele quebradinho, né, o coração já apertou, enfim. E aí ele foi ficando, porque daí fez as radiografias, precisou ficar fechadinho, né? E daquele tamanhinho já usando a caixinha de areia, sabe? Era uma coisinha muito fofa, assim. E ele foi, lógico, à medida que ele foi melhorando, que bebezinho melhora muito rápido, né? Cicatrizou super bem, ele não fez cirurgia, ficou em repouso mesmo. Então daí eu fui soltando ele na clínica ali para ele corria atrás de mim, é lógico que eu tinha muito menos atendimento, né, tinha muito mais tempo para socializar, para brincar, para estar com ele, assim, e aí, daí lógico, daí foram aparecendo outras doencinhas nele, né, então ele tinha giardia, né, vomitava, então, era um gatinho, assim, debilitadinho, né, que, enfim, daí a gente tem aquele instinto, né? Sim. E aí, então, ele foi ficando, a gente foi tratando e tal, e ele foi dominando o espaço da clínica. Falei, não, ele vai ter... E os outros foram se recuperando e foram sendo adotados e eu... Opa, esse deixa pra depois. Ele ainda não pode. Ele foi ficando... E aí ele foi, assim, um enfermeiro maravilhoso, porque ele não enfrentava os pacientes. Ele ajudava ainda. Ele ia no colo dos clientes. Então, às vezes a pessoa queria ficar esperando um procedimento, ele deitava, dormia, fazia companhia, dava a mão, sabe? Tá. Então, todo mundo conhecia. Então, todos os motivos da clínica sempre de festa eram dele. Então, teve aniversários, né? De 10, de 15 anos, né? Então, todo mundo conhecia. Então, na época que o jornal, né, fazia mais parte do nosso dia a dia, a Gazeta do Povo ele dava era um muita notícia. Muita. Então, realmente, assim, ele foi meu parceiro, porque ele estava comigo desde o começo, né? Então, foram 18 anos, assim, muito bem vividos, assim. Ele morreu como um gato, que ele morreu defendendo o território da clínica. Brigando com um outro gatinho, daí ele acabou tendo um comprometimento pulmonar, né? Ele já tava com artrosezinha no ombro, sabe? E aí, né, ele teve linfoma, ele sobreviveu a um linfoma. Então, ele foi um gatinho, assim... Uma história lutador, muito lutador, né? Então, hoje eu consigo falar sem chorar. Porque eu sei que ele né? Eu falo que ele foi que nem o Ayrton Senna. Morreu fazendo o que ele mais amava. Gostava, isso. Fazendo bem feito, né? Bem feito, né? Então, que linda história. Que bom. E fica aí, tá sempre representado, né? Eu escrevi um conto. Eu gosto de escrever, então eu escrevo. Então, o meu primeiro conto foi o Yellow Amarelo, o nome, tá numa coletânea de uma editora lá de São Paulo. Então, assim, eu falo que já eternizei ele, né, num livro. Com certeza. Que bacana. E obrigada. Como que a gente te acha nas redes sociais? Eu sou um pouco vintage, né? Tudo bem. Tem lá o Insta da Mania, mas é bem orgânico, assim, que eu gosto ainda mais da indicação, né? Boca a boca, enfim, eu acho que, né, funciona mais, assim, não caí muito. Mas tenho Mania de Gato underline, se eu não me engano, né? Deve ser assim, mais ou menos. Mas eu gosto, adoramos visita, o café da minha madrinha é maravilhoso, a clínica é antiga, daí tem árvore. É muito gostosa, muito gostosa. Né? Eu estive lá, passei um pouquinho, muito gostosa, então, um ambiente super agradável, acolhedor.
A clínica fica onde? Na Manuel Ribas. Na Manuel Ribas. 1125, nas Mercês, tem estacionamento. Legal. Né? É próximo à altura ali bem- do Hospital isso, Nossa Senhora das Graças, né? Que é frente da Escola Vicentina. isso. bom. Bem gostoso. Muito bom. Vou te visitar. Isso, vale a vou te pena. esperar, E com Ju, tempo, assim. tem que ir Tem com que tempo. Isso, e a gente Deixa o adora relógio. fazer tour. Muito obrigada. Nossa, excelente. Eu que Acho que agradeço. traz, né, com uma leveza Hum, pontos muito importantes, né, para esse cuidado com o gato especificamente e a nossa relação com eles, né, exatamente. de como nós devemos observar, olhar, Isso, né, respeitar. né? respeitar o gato, né, Uhum. e desmistificar algumas coisas, né. Isso mesmo. E tomar, né, como nossa responsabilidade Sim. mesmo, né? Isso É. que é importante, assim. Uhum. Aquilo que tu cativas, né? Tu és responsável. Tu és responsável. Isso, exatamente. Obrigada. É isso, Agradeço. gente. Obrigada por você que esteve aqui conosco. As descrições sobre a doutora Marúcia vão estar, né, no nosso Instagram. E você consegue rever os nossos programas, né, na rede do canal do YouTube. Né? Quinzenalmente nós apresentamos programas novos, né, no Spotify e no canal da TV Mais Pet, canal 32 da rede parabólica da Sky. Tá? Nos vemos no próximo programa. Até mais. Até Tchau, mais. tchau.